com uma ótica na cidade. Ele apareceu lá em casa e disse: Lucas, eu vim aqui fazer uma proposta de emprego para você. Eu vou colocar uma moto à sua disposição. Eu vou te dar mais R$80 por semana e vou te dar o tanque cheio da moto. E você vai sair com essa moto marcando o exame de vista, atendimento com um médico especializado naquela comunidade. E por cada pessoa que for fazer o exame de vista, você vai ganhar R$15. Ali Deus, durante 6 meses, naquele ano, Deus fez milagres incontáveis na minha vida. Consegui pagar algumas dívidas marcando o exame de vista. Consegui comprar alguns móveis de volta para minha casa. Inclusive, chegou o dia de comprar uma geladeira. E eu disse: vamos comprar uma geladeira usada. E por incrível que pareça, quando eu cheguei em casa, eu pude perceber que a geladeira que a gente comprou era a mesma que eu tinha vendido no momento difícil. Então perceba, Deus já começou ali a reorganizar a nossa dívida. Durante aquele período também, Deus providenciou um milagre muito grande na nossa vida. Minha esposa trabalhava numa pequena loja de roupa, ganhava pouco menos da metade de um salário mínimo. E a gente estava ali lutando para pagar ainda as nossas dívidas. Então Deus nos agraciou que ela recebeu uma ligação de uma amiga da gente, de uma irmã da nossa igreja, que presenteou a ela, a gente na verdade, porque eu e ela fomos beneficiados com essa bênção, presenteou a ela pagando o curso dela de técnica em enfermagem. E ali foi uma bênção muito grande. Eu levava ela para a escola, para estudar, e durante aquele período daquele ano ali, ela estudou aquele curso para técnica em enfermagem, e ali a gente foi seguindo a vida da gente. Mas quando deu 6 meses, exatamente, voltando para a história ali, naquele momento que eu estava trabalhando na ótica, quando deu exatamente 6 meses, a gente já não estava conseguindo marcar exame de vista nas comunidades. Praticamente a maioria das comunidades ali na redondeza, a gente já tinha marcado exame de vista, então as pessoas agora só ia demorar muito para fazer exame de novo. Então foi aí que eu percebi que era a hora de parar e arrumar um novo emprego, mas eu disse: eu não quero voltar para a padaria, eu quero agora ser representante. Orei a Deus e pedi a Ele que me mostrasse uma empresa para trabalhar. E graças a Deus Ele me mostrou uma empresa simples, mas de um pessoal bacana, em Feira de Santana. E ali durante 1 ano eu trabalhei trabalhei como representante comercial. E Deus ali foi me abençoando grandemente naquela profissão. Estava já conseguindo liquidar algumas dívidas, mas ainda não era a profissão, não ganhava o suficiente, porque a minha dívida que eu tinha contraído era muito grande. A gente tinha um sonho de ter a nossa casa própria, porque a nossa casa era bem pequenininha, bem apertadinha. A sala da gente tinha apenas 1,80 m de largura. Quando a gente botava o sofá, o pequeno sofazinho que a gente tinha, já ficava praticamente muito apertado. Quando chovia, pingava, era uma casa simples, mas a gente não pagava aluguel. E eu louvo a Deus por isso. E eu lembro que nesse período, Deus nos abençoou com esse emprego. Eu às vezes me privava de comprar almoço, comprava apenas um lanche para poder economizar, para ir pagando as dívidas. E aconteceu que logo após, quando a minha esposa terminou o curso dela de técnica em enfermagem, começou-se em Ribeira do Pombal a construção de um empreendimento que ia mudar a vida de muitas pessoas. A construção do Hospital do Rim, na verdade, naquele período já estava terminando. E a gente disse: olha, se está terminando, então vai precisar de pessoas para trabalhar. Minha esposa tinha acabado de terminar o curso dela. A gente orou a Deus e colocamos o currículo dela para trabalhar lá. Foi então que minha esposa chegou em casa, meio que com um sorriso alegre, mas escondendo um pouco ali de ansiedade e preocupação. E ela me deu a notícia de que o currículo dela havia sido pré-selecionado para fazer o estágio no Hospital do Rim. Ali foi uma resposta grande para as nossas orações. Deus ali já havia respondido às nossas orações, porque constantemente a gente orava pedindo para que ela fosse contratada. E então ela me disse: olha, só que eu vou ter que ficar a semana inteira em Alagoinhas e voltar na sexta-feira. Então vou ter que abrir mão do meu emprego, que ganha pouco, mas que ajuda no nosso orçamento. Então
eu olhei para ela e disse: olha, vá em frente, siga teu sonho, porque se Deus quiser, e eu acredito que Ele vai querer, você pode ser uma das primeiras contratadas aí, em nome de Jesus. E para nossa alegria e surpresa, e mostrando que Deus estava realmente com a gente, logo após o primeiro mês ali, ela fazendo aquele estágio, ela recebeu a notícia de que ela seria uma das primeiras contratadas daquele hospital. Louvado seja Deus por esta bênção. Então ali eu comecei, trabalhando naquela empresa, comecei a voltar ali por volta de 4 horas da tarde, sempre voltava para buscar a minha esposa no hospital. Foi então que um dia um rapaz tocou no meu ombro e perguntou se eu era vendedor. Eu falei para ele que sim. E ele falou: quer vir fazer uma experiência, trabalhar aqui com a gente trabalha com os produtos da IOC. Foi falando da empresa, uma empresa pequena. Quando eu olhei ali, eu confesso até que eu não imaginava que eu ia conseguir resultados tão grandes e expressivos ali naquela empresa. Mas Deus é o Deus que nos surpreende. E ali numa semana de experiência naquela empresa, mesmo trabalhando com a outra pasta, consegui um resultado surpreendente, uma boa comissão. Então resolvi deixar aquele outro emprego que eu tinha e me dediquei somente a trabalhar naquela empresa com aqueles produtos. E Deus honrou a minha fé, me ajudando, me fortalecendo, me mostrando novos clientes. E ali a gente estava conseguindo ter uma boa renda. Agora ela trabalhando no hospital e eu ganhando mais de R$ 2.500 ali trabalhando naquela empresa. Então, juntando as nossas rendas, a gente conseguiu praticamente ir liquidando as nossas dívidas. E também agora a gente deu um pontapé muito grande para a construção da nossa casa. Meu pai tinha me dado o terreno para a construção da nossa casa. Mas agora a gente tinha juntado uma quantia não tão grande, uma quantia de R$ 4.500, para então fazermos a nossa casa. Procuramos vários pedreiros, pedimos ali porque a gente queria levantar e cobrir a nossa casa. Mas todos os pedreiros pediam 15, 11, 10, 8. Mas então um chegou para a gente e disse: olha, eu vou pedir e vocês não podem, não quero que vocês nem comentem a minha pedida. E ele então pediu R$ 4.500, o dinheiro exatamente que a gente tinha para levantar, para pagar, para levantar e cobrir a nossa casa. Então a gente começou ali a construir a nossa casa. A gente estava muito feliz, muito animado. Tinha vezes que eu chegava tarde, ia lá fazer alguma coisa, ajudar em alguma coisa, porque a ansiedade, o sonho de ver a nossa casa concluída era muito grande. Muitas pessoas até tentavam desanimar a gente, diziam: com uma casa desse tamanho você não vai terminar tão cedo essa construção. Mas a gente se mantinha firme no propósito, trabalhando e orando, buscando sempre e acreditando sempre que Deus ia honrar a fé da gente e a gente ia concluir então a construção da nossa casa. E aí, quando chegou por volta do ano de 2014, faltava ainda muita coisa ainda para a gente concluir a nossa casa. E então o emprego que eu tinha arrumado lá naquela empresa ali em Ribeira do Pombal, trabalhando com os produtos da IOC, a empresa começou a ter alguns problemas. Então eu percebi que chegou a hora de sair daquela empresa. Mas a gente estava com a nossa casa em curso, com o sonho da nossa casa em curso. E como agora, perdendo a nossa renda, como agora a gente ia conseguir terminar a nossa casa? Então foi então que eu entrei num propósito de orar a Deus, pedindo a Ele uma ideia, uma coisa para me fazer que pudesse ajudar a gente a terminar a nossa casa. Foi então que eu vi um rapaz vendendo trufas e colocando numa embalagem, uma embalagem bonitinha, com nome, com propaganda, e vendendo nos mercados para os mercados revenderem. Então eu disse: olha, eu vou fazer isso aí. E pela fé no Senhor Jesus, comprei um carro financiado, pagava R$ 442 nesse carro e fazia entrega das trufas nesse carro. Trabalhava fazendo entrega dia de terça, quarta, quinta e sexta. E dia de domingo e segunda a gente produzia essas trufas. Era eu, minha esposa, minha tia e minha mãe, produzindo trufas ali para me vender. E chegamos no auge a produzir cerca de 9.000 trufas por mês. Então louvado seja Deus, ali vendendo aqueles chocolates. Deus nos ajudou a gente terminar a construção da nossa casa. Então quando chegou no ano de 2015, a gente teve a felicidade de entrar na nossa casa pronta, bonita, do jeito que a gente sempre sonhou. Mas eu deixei um
algo que aconteceu na nossa vida para contar para vocês aqui. Isso a gente guarda de lição, de experiência para nós. Tinha uma dívida que a gente tinha com uma pessoa que tinha nos ajudado bastante. A mesma pessoa que pagou o curso da minha esposa, ela tinha nos ajudado emprestando 6 mil reais para a gente sem juros. Mas quando chegou o dia de pagar a dívida, eu não tinha dinheiro e nem minha esposa também tinha dinheiro. Então naquele dia eu fiquei muito triste, angustiado, preocupado. Era um dia de quarta-feira e saí para trabalhar na cidade de Paripiranga. É uma cidade que fica a cerca de 95 quilômetros da minha cidade. E fui o caminho inteiro clamando, orando e pedindo ao Senhor Jesus que fizesse um milagre. E quando eu cheguei na cidade de Paripiranga, foi como que eu sentisse um fardo tivesse saído das minhas costas. E como se eu estivesse ouvindo a voz de Jesus dizendo: Lucas, fique tranquilo, porque o teu problema eu já resolvi. Então voltei para minha casa ali por volta de 4h30 da tarde, olhando para a beira do caminho para ver se alguém tinha perdido dinheiro. É interessante que a gente pede algo para Deus e a gente já fica se perguntando ou imaginando como Ele vai resolver o nosso problema. Deus tem mais de 1001 maneiras de resolver nossos problemas. E quando eu cheguei em casa, minha esposa estava com um sorriso desse tamanho. E ela me mostrou a mensagem de texto que dizia que era da pessoa que a gente estava devendo. E na mensagem de texto estava escrito mais ou menos assim: Lucas e Lulu, hoje eu decidi perdoar a dívida de vocês. Vocês não devem mais nenhum centavo para a gente. Aquilo foi uma resposta às nossas orações e a certeza de que Deus estava conosco, nos ajudando. Seja o que for que você esteja passando na tua vida, entregue teu caminho para o Senhor, confie nele, porque Deus tem grandes bênçãos para derramar na tua vida. Não baixe tua cabeça, não desista, não desanime e nem tampouco ache que para você não tem solução. Acredite, sempre Deus tem uma resposta certa e um milagre certo para fazer na tua vida. Eu quero orar por você. Senhor Deus e Pai, eu quero entregar em tuas mãos essa pessoa que viu esse testemunho,